A falta de chuva deixou a maior cidade brasileira em alerta. Os manifestantes voltaram às ruas no início do ano para pedir melhorias no transporte público e mais investimento em educação, saúde e moradia. O cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, morreu depois de ser atingido na cabeça por um rojão durante um confronto no centro do Rio. Sai de perto, vou dar na sua agora, hein? Sai de perto! Outro escândalo de corrupção também veio à tona em 2014 e preocupou muita gente. A Operação Lava Jato da Polícia Federal prendeu o ex-diretor da companhia, Paulo Roberto Costa, lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de 10 bilhões de reais. O ex-funcionário da petroleira denunciou pelo menos 25 políticos vinculados a 3 partidos, PT, PMDB e PP. Os eleitores decidiram que Dilma vai ficar no poder por mais 4 anos. A corrupção foi o tema preferido dos 3 principais candidatos. Dilma, convocado por uma CPI que investiga as denúncias na Petrobras, Paulo Roberto preferiu não dar detalhes. Queria colocar para o presidente que eu vou me reservar ao direito de ficar calado. O Luan sempre foi uma criança meiga, aquele jeitinho dele, queria crescer, queria ter as coisas, ele passou muito trabalho, ele teve que estudar de noite, trabalhar de dia, foi para a faculdade. Aí estudou um pouco lá, disse, mãe, não é isso que eu quero, eu quero mais para mim. Começou a trabalhar fazendo aquelas bolinhas, não tinha dia difícil, não tinha chuva, não tinha sol, não tinha hora para sair, não tinha hora para chegar. Se ele acordasse às 5, ele ia. A hora que ele acordasse, ele ia trabalhar. E ali ele conseguiu comprar as coisinhas dele, o tênis dele, a roupa dele. Mas ele queria mais. E queria mais. Mas o que mais me emociona é que um dia ele chegou para mim e disse assim, mãe, eu vou botar o teu nome como Elisa Portas na minha empresa. Nossa, foi uma emoção assim que... E o Luan, eu não achei que ele ia chegar onde ele chegou. Sabe? Quem me disse foi o Solivar. Ele disse, olha, só vou dizer uma coisa, esse teu guri aí vai ser muito rico, porque ele tem uma cabeça que você não tem. E pra mim é surpresa, sabe, assim, surpresa e feliz por ele. Eu tenho orgulho de todos os meus filhos. Assim, eu gosto de todos eles, mas o Luan, ele tem, assim, uma coisa diferente, sabe, assim. Eu até brinco com os outros, eu disse, não é que eu sou puxa-saco do Luan, mas se eu fico uma semana fora, eu venho, ele me beija, eu beijo com ele. Vocês, me abraçam, eu fico lá, né? Então isso me cativa também muito. É muito carinhoso, sabe? Eu acho ele muito corajoso nessas coisas, né? Pra dar uns peitaços que ele dá, ele tem muita criatividade, entendeu? Ele sempre foi uma pessoa que sempre sonhou muito grande. Ele ficava falando, imagina quando a gente estiver num apartamento tal, com tal carro, com não sei o quê. Tá, Mas hoje a gente tem um lar que a gente não tinha no início, sabe? E de um porão que tinha rato, barata, aranha, pra onde a gente tá hoje é muito confortável. Sim. E tudo isso é porque ele dedicou o tempo dele de imaginar, crer naquilo que vai acontecer, sabe? Sim. Em quem ele pensa, porque ele não pensa em prol dele. Não, eu quero ver eles aqui do meu lado. Ele pode às vezes achar que não, mas eu vejo isso nele. Eu acredito nele, acredito nos sonhos dele. Adoro a pessoa que ele tá se tornando e o que ele tá fazendo. Ele é um cara que nasceu pro negócio, que ele bota na cabeça e vai atrás. Né? Às vezes o cara assim me dá uns conselhos e tal, tanto ele como eu também. Mas é errando que se aprende, né? Gosta de estar sempre ali investindo e fazendo. Por isso que tem o que tem hoje, né? Então ele começou a trabalhar comigo, né? Até a minha mãe tem um fato de uma vez que ele chegou chorando lá, tá? Esse Fábio, que não sei o que não sei o que. Porque eu era muito linha dura, assim, sabe? E como ele começou a estar junto nesse processo, o negócio começou a despertar. Da serralheria surgiu as portas, porque hoje as pessoas te vê com o resultado, mas elas não vê o que tu plantou lá atrás. E se ele tem resultado hoje, é porque ele fez o plantio lá atrás. Se ele não tivesse lá, passado uns perrengues, ele não estaria daqui a pouco na posição que ele tá. Que na verdade é um degrau, vai evoluir bastante, tá? Acho que está no sangue nosso da onde que nós viemos, da onde que nós estamos e da onde que vamos chegar, né? Não chegamos, vamos chegar. Para isso ele faz treinamento, para isso ele acorda às 5 da manhã, para isso ele constituiu família. Mas aí é aquela tal coisa, não tenho medo de arriscar. Isso é uma coisa que ele faz. E ele vai ter bastante chance de crescer. Eu desejo que para ele, que ele cresça cada vez mais. E o Luan é um cara
que paga o preço, ele está pagando o preço. Então ele vai ter muito retorno ainda. Eu conheci o Luan, eu tinha 18 para 19 anos, e o Luan chegou na minha frente e falou: tu vai vir trabalhar comigo? Ele não falou mais nada comigo, só falou que eu ia trabalhar com ele. Fui lá, mini pavilhão, né? Me vendendo um sonho que ia ser uma empresa de porte enrolar muito grande, que isso, que aquilo. E eu, meu Deus do céu, mas um pavilhão desse tamanho. Cara, será que eu vou? Será que não vou? Tá, vou ir. Arrisquei. Tinha pedido uns meses pro Luan, mas tipo, vocês conhecem o Luan, não deu nem 2 semanas, o Luan já começou, preciso de ti. Eu entrei, fiquei trabalhando, cara, acho que eu vou arrumar outra coisa, essa empresa não vai crescer, esse cara só me enrolou. Não acreditei nele, porque às vezes parece que é impossível tudo que ele fala. Eu sinto que o Luan tem uma energia surreal com o multiverso da loucura, porque assim, ele junta muitas coisas muito rápido. A gente não faturava nada, de repente a gente fechou um pedido gigante pra nós na época, que mudou todo o jogo. Eu ganhei a bendita comissão, que eu fiquei alucinada na época. Eu lembro que minha mãe foi me buscar, eu já fui depositar na caixa, porque tipo, tinha dado muito dinheiro. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu ganhei muito dinheiro. Foi ali que foi o ponto-chave. Realmente essa empresa vai crescer. Isso foi questão de 5 meses que eu tava lá. Tá se realizando, sabe? Tá se cumprindo. Não era mais só palavras, né? Tudo que ele fala, talvez pode ser que não seja no nosso tempo. Às vezes a gente pensa só em sonhos pessoais, mas ver a evolução de onde tu trabalha é muito gratificante. Esteve ali do lado. Sim. Não foi, foi o Luan? Foi. Com certeza, sem o Luan, isso aqui nada estaria se formando. Pode até ver quando ele sai, parece que acalma tudo, né? Ele é uma energia constante. Se o Luan tá pra cima, todo mundo tá pra cima. Se o Luan desce, todo mundo desce junto. Eu acreditei muito no sonho dele, não foi nem por dinheiro. Acreditei no sonho dele porque ele não é simplesmente um dono, um chefe. Ele realmente se importa com as pessoas. Eu sou muito grata a ele por muitas coisas, tanto pessoal quanto profissional. Eu não seria a pessoa que sou hoje sem o Luan. Eu sou muito grata a ele porque ele me ajudou em momentos assim. Ninguém acreditava em mim. Se for X, Y, Z, eu vou estar aqui. Eu vejo o Luan muito como família. Eu nunca fui tratado que nem gente, que nem eu tô sendo tratado aqui. Trabalhei sempre que nem cavalo, sempre lá embaixo. E ele não, ele me ergueu. Tudo que eu passei com ele ficou passando pra mim. Isso aí é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida, né? Mas se eu for falar do Luan, eu vou até no inferno, cara. Legal. Eu vou mesmo. Eu falei pra ele, ó, o que acontecer contigo se estiver por perto, pode contar com o teu velhinho aqui. Você sempre teu velhinho. Mas eu vi que ele é um cara que não tem medo. Mas eu acho que ele é fora do comum. A coisa que tá acontecendo aqui, o cara vai tentar inventar mais uma coisa pra dar certo. Sabe aquela pessoa que ela transforma desafio em oportunidade? Isso aí era com tudo. Ele estava sempre à frente da idade dele. Parecia que você falava uma vez, ele estava pegando as coisas no ar. Então tu vê que ele começou lá nas bolinhas, já com 15 anos, sabia que tinha aquele processo que era ruim, que não era legal, que era um desafio, e ele fez daquilo outras coisas e transformou em oportunidade. E tu vê que ele continua fazendo esse processo até hoje. Ao invés de reclamar, ele vê aquele desafio de não tá legal, né? Daqui a pouco ele aparecia com portas de enrolar, com ideias que tu pensa, do nada? Não foi do nada. E desde jovem, ele sempre foi muito diferenciado nos pensamentos, nas ideias. Aí sabe aquela pessoa que ela fala com você e você sabe que ela pode estar... Então, assim, ó, se ele disser pra mim, eu vou abrir uma coisa mais absurda que possa acontecer, eu sei que vai dar certo. Ele faz o desafio acontecer, virar a oportunidade. Tudo que ele tocar pra mim vai acontecer, sabe? Eu não tenho dúvida e não tive dúvida. Ele sempre está procurando inovação, métodos diferentes de melhora, mesmo com erro, porque assim, ninguém liga para o fracasso. Você sempre vai ver teu acerto. Se você tiver um acerto, é o suficiente. Não se importe com os 90% de fracasso. E eu acho que ele tem esse raciocínio de buscar esse acerto, de buscar essa inovação. Eu acho que é o que faz dele diferente como pessoa, isso na vida, e principalmente como empresário. Então eu acho que essa busca inconstante de inovar dele faz com que ele, sem nem perceber, tenha muita coragem. O Luan mudou muito, sim. Postura, forma de falar, visão, principalmente depois que ele se tornou pai. O lado humano dele se sobrepôs muito ao lado financeiro, ao lado empreendedor dele. Hoje você fala com o Luan, você vai ver uma pessoa muito preocupada com o bem-estar dos funcionários, de como a empresa está indo, de como vocês estão recebendo. Porque o Luan, assim como eu, a gente ama animais. E eu não sabia que ele ajudava tanto nos lugares, enfim, porque ele faz algumas coisas e não comenta. Numa dessas situações, ele conseguiu arrecadar um valor muito alto de ração para uma instituição. Eu sei que foi 1 tonelada de alimentos, mais ou menos, com um faturamento, uma porcentagem de faturamento anual. E, por acaso, ele me convidou para ir com ele. E quando eu cheguei lá, ele estava muito preocupado porque os animaizinhos eles estavam totalmente cobertos, ele já estava
resolvendo alguma coisa para eles ficarem mais cobertos. E eram animais assim, que você sabe que não vai para adoção. Então essa preocupação dele, sendo que ele estava num momento da vida dele, jovem, preocupado com isso. E a cena assim de ver ele muito empenhado em ajudar aqueles animais. Gente, esse menino ele tem um coração maior que possa caber nele. Ele falava assim, cara, a gente vai faturar 200, 300 mil. Vocês têm que entender que, tipo assim, hoje a gente fatura 30, mas daqui a um ano a gente vai estar faturando 200, 300, 400, 500 mil. Cara, eu ficava pensando, pô, esse louco tá viajando, tá andando de Corsinha, então nós vamos faturar 300 mil. Em dezembro a gente conseguiu faturar ali, eu acho que em torno de 100 mil. E aí foi o momento que, pá, cara, eu acho que estamos correndo pelo caminho certo, eu acho que ele tá certo em tudo que ele anda falando. Ele falar e cumprir. Entendeu? Acabar acontecendo. Ele previa, ele tá sendo louco ou não, é a única coisa que a gente tem pra abraçar, então vamos fazer acontecer. E ia lá e acontecia. Nós que tava lá naquele pavilhãozinho, sabe como é que é e a gente sabe que vai dar certo. E a gente faz dar certo e não tem, né? Tem que fazer dar certo. Confiar no piloto, né? É igual tá num avião, tu tem que confiar no piloto. Tá lá no céu, agora azar, vamos pra cima. Eu boto na cabeça assim, cara, quero fazer assim, assim, assado. A gente pensa, pô, vai dar merda. Vai dar merda. Vamos fazer então, se tu acha que dá, a gente abraça dessa forma, né? Ele tem uma ideia e, cara, quero pra agora, vamos fazer. E bota alguém fazer, bala, mas não tem gente. A gente evita até falar o não, porque a gente sabe que, eu dou um jeito, entendeu? É muito mais bonito que senão, tipo assim, ele vai insistir até tu dizer que sim. Esse ânimo, ele é muito pra frente, sem medo de errar, é essa abertura que ele dá, essa abertura de poder estar trazendo algumas ideias, algumas expectativas também, tendo um estudo, uma colaboração de todos. Essa abertura que ele dá pra gente é algo que tu não encontra em qualquer lugar. E ele te transmite também uma confiança de poder estar chegando e abordando ele, trazendo novas soluções, novos problemas também. É a confiança que ele passa pra nós mesmos, né? Passando por um momento muito difícil da minha vida e foi um momento ali que ele me deu uma oportunidade. Pra mim, foi a melhor oportunidade da minha vida, né? Sempre conheci o Luan, mas depois que eu comecei a trabalhar com ele pega a visão dele e parece que, em nós, né? Eu sempre pedi conselhos pra ele, sabe? Além de confiar nele como amigo, sabia que ia poder seguir os conselhos dele como pai também. Antes de a minha filha nascer, de a neném nascer, né? Foi bem difícil, né? Além de um patrão ali, de um chefe, tem um amigo e tem um pai ali também que me ajuda. É que não é à toa, né? Tudo que ele faz, ele tá pensando em alguma coisa, sempre pro crescimento. Justamente por esse pensamento do Luan de ir lá e apostar e, entende? Tipo, no risco, correr o risco. Que nem ele sempre fala ali, né? Se tu não correr o risco, tu não acerta também, entende? Não existe nada difícil. Tudo tem solução. Não existe eu não consigo, eu não posso. Consegue sim. Eu admiro muito nele, esse lado, assim, sabe? E ser a pessoa que ele é. Sentir vontade de ter as coisas, querer ter as coisas e conseguir. Todas as ideias dele até hoje, eu fico meio assim, cara, não tem como. Ele vai lá dar um jeito e tem como sim. Algo que define o Luan não ouviu não. Não adianta dizer não pro Luan que ele vai lá e não ouviu. Muito da energia dele. No fundo tinha todo o Luan, sabe? Todos esses grandes impactos, no fundo tinha a mão dele. Vamos lá, né? Eu comecei o Grupo Elisa já com dívida, né? Porque se tu parar pra analisar, 2014 era uma época horrível, 2016 impeachment da Dilma, aí vem 2018, 2020 pandemia, 2022 também problema político, e assim vai. Então nunca existiu um momento ideal, né, para o empresário fazer alguma coisa, né? Lá em 2018 aí eu comecei a ver que alguma coisa ia acontecer. E aí foi quando a gente tomou a decisão de fazer aqui, arriscar o financiamento aqui nessa máquina, penhorar aqui o carro, vou penhorar mais isso, penhorar aquilo, e aí a gente deu início à fábrica de porta também, arriscando, na real, mais que tudo. A gente arriscava muito além do que a gente podia pagar. Eu sempre tive isso na cabeça, o pessoal sempre comenta de mim assim, Luan não tem medo, às vezes peita muito mais do que devia. Na época eu já tinha essa ciência que, cara, não tinha nada. Quem não tem nada vai perder o quê? E mesmo que dê tudo errado, para quem vem do nada, o perder muito ou perder pouco é questão de perspectiva. Qualquer valor perdido no futuro seria irrelevante. Quando tu tem aquela fé no coração que aquilo um dia Deus vai fazer que seja uma migalha na tua vida, aquilo já não afeta mais teu coração. E aí tu acaba sendo mais corajoso realmente. Pensa comigo.
Ontem a gente trabalhou aqui até a meia-noite e a gente acordou 5h30 para estar aqui de novo. Tu pensa tu fazer isso quase que de segunda a segunda e chegar ao final do mês e tu não receber nada, e além de tu não receber, eu te entregar uma dívida de R$5.000, que é o teu custo operacional. O empresário passa por isso até fazer o negócio dar certo. Porque a maior habilidade que o empresário tem é o estômago. Quanto mais estômago tu tem, mais grande tu é, mais tu cresce dentro da empresa. Todo ser humano, ele fica num foco em buscar a solução e essa solução não chega. E aí, de repente, num dado momento, aí entra aquela frase, né, que as coisas não são no nosso tempo, são no tempo de Deus. Deus não move uma palha, mas não se preocupa com os céus que ele move, né? A gente faz um movimento de energia, espera vir, mas sem esperar. A gente faz um movimento, mas deixa a coisa acontecer ao mesmo tempo. Se não for um pouquinho doido, não tem como ser empresário. Eu tenho que ser um pouquinho louco, um pouquinho fora da caixa. 99% dos empresários, eu tenho certeza que em algum momento são chamados de teimosos, mas no fundo a gente acaba ouvindo todo mundo, mas tem que tomar uma decisão. Então nenhuma criança quer chegar da escola e ir para debaixo de uma prensa e ficar batendo pés, enquanto teus amigos estão te convidando para ir jogar videogame, para ir jogar bola. Nenhuma criança realmente quer viver isso. Mas eu fui forjado também, porque minha mãe tinha esse costume, né, de 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, ela já tava com o café pronto. Eu sinto que eu fui forjado a acordar às 5 horas da manhã, aprender com um irmão meu que não tem de segunda a segunda, o cara tem que trabalhar se quiser ganhar alguma coisa. Trabalho de segunda a segunda até é uma coisa que eu acho que tá meio que no sangue, sabe? É da família mesmo. Cara, tu não tem opção. Tu não tem tênis decente pra ir pra escola, tu tem meia dúzia de roupa, e aí de repente tu vê que em cima do teu esforço tu consegue ter aquilo que tu quiser. Bom, então quanto mais cedo eu fizer, mais cedo eu vou obter. Cara, e a nossa luta era vender, fabricar, correr atrás do negócio. Teve uma situação, eu achei engraçada, foi botar uma porta de enrolar na entrada e no fundo de um ônibus. Um senhor chegou lá num certo dia lá de manhã, tem como colocar essas portas aí no ônibus? E eu louco pra vender, juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu disse, lógico que tem, né? Vamos estudar isso aí. Passei o orçamento pra ele. Não, faz sentido pra mim. Eu digo, se faz sentido pro senhor, nós vamos meter ficha, né? Passou uns 2, 3 dias, encostou um ônibus. E aí, Luan, vamos fazer aquele serviço lá? E eu acredito que o senhor está até hoje andando com ônibus com uma porta de enrolar atrás. Só que o mais interessante é que ele me disse assim, Luan, ficou legal a de trás. E se nós botasse na frente? Eu digo, tamo junto, vamos botar na frente também, vamos proteger o teu ônibus. E aí botamos na lateral da entrada do ônibus também a porta de enrolar. Às vezes a gente tem que aceitar esses desafios. Falando é engraçado, mas pra época era uma questão de, cara, muitas vezes necessidade. Era tudo muito difícil, tudo muito complicado, foi tudo muito suado. Me incomoda às vezes muito até quando as pessoas dizem, nossa, Luan, olha como vocês cresceram, como tá grande. Foi tão sofrido, foi tão suado, parece que demorou tanto, sabe? As pessoas falam que, nossa, foi tão rápido as coisas, mas lá dentro do meu coração eu sinto que demorou demais, que foi muito suado mesmo. Então eu tenho muito esse sentimento de, cara, eu tô no começo, não tem como eu parar por aqui. Eu já tentei me motivar com dinheiro, já tentei me motivar com coisas materiais, tento muitas vezes me motivar, mas a vontade de fazer algo grande, de... Agora emociona. Deve ser engraçado ver as pessoas chorar sem saber o que elas estão pensando. Eu ia dizer, cara, que minha filha, de repente, olhar lá na frente e dizer assim, a vontade de fazer... A vontade de fazer algo grande é pra minha filha olhar lá na frente e poder realmente ter o pai dela como exemplo, sabe? E que construiu algo grande, foi um exemplo pra ela e daqui uns 20 anos ela vai estar assistindo esse vídeo e vai saber que, se Deus quiser, né, que a gente construiu, as pessoas que a gente conseguiu ajudar, foi porque a gente eu sempre achei que a gente era merecedor porque a gente sempre respeitou o ser humano, sempre trabalhou demais, sempre entreguei tudo que eu podia e achava que a recompensa financeira ia ser a maior que eu tive, mas é a última coisa que eu lembro quando eu penso nas coisas boas e mas mais legal que falar, eu acho que seria legal mostrar um pouquinho de tudo isso que a gente contou. Vamos lá, vamos dar um pular que eu vou apresentar para vocês um pouquinho. Ó, vem cá. Esse aqui é quando eu abri
né, o primeiro CNPJ no nome da minha mãe. Tinha 15 anos de idade. Encontrar cheque meu, 740 em 2013. Esse aqui é uma reunião, 29/4/2023. Atrás está assinado as pessoas que participaram dessa reunião. Eu tenho a Bíblia tanto em casa quanto na empresa. A foto dos pezinhos da minha filha. E o dia mais emocionante da minha vida foi que a nenenzinha nasceu aí. A primeira vez que ela abriu o olhinho, eu peguei ela no colo assim, e ela abriu a primeira vez o olhinho pra mim. Putz, mas o carro na reserva é meio triste, né? Nós vamos lá agora, passar na frente do lugar que dividia lá um pavilhão lá com o meu irmão. Vai ver que é um pavilhão assim de 3 metros por 6 e a altura do telhado bem baixinha. Pavilhãozinho que tem aquela foto na máquina de bolinha lá. Mas era esse pavilhãozinho aqui, ó. Dentro desse pavilhãozinho tinha zincagem, uma máquina, um forno que queimava plástico e tinha a máquina de bolinha. Então dá pra ver que ele não é muito alto. Era uma mistura de produto químico com fumaça. Eu acho que eu ficava doente aí pelo menos umas 3 vezes por mês. Não tem garantia de nada. Doente ou não doente, tem que estar dentro da firma. Mas foi aí, primeiro pavilhãozinho aí. Daqui foi onde a gente realmente começou. Lá onde tem aquela janelinha azul, cara do céu. Eu acho que eu passei mais horas lá dentro do que dentro da minha casa a vida inteira. Foi diferente. Eu posso dizer que eu acho que aqui foi o começo das portas de enrolar. Algumas coisas começaram a mudar, assim, para melhor, digamos assim, né? E aquilo que era duvidoso começou a acontecer de verdade. Esse pavilhão aí é... Tá garantido? E ali é onde eu morava. Essa era a parte de 2 pés. Então, pô, morava na frente da empresa, pra que voltar pra casa? Dorme na empresa mesmo, né? Quando eu comecei, teve um amigo meu, já empresário há muitos anos, e ele encostou em mim e disse assim: Luan, então quer dizer que agora tu quer virar empresário? Eu disse: também quero um dia pagar a conta do restaurante, né? E aí ele olhou assim pra mim, aquele sorriso no fundo do rosto, balançou a cabeça e me disse: cara, a estrada vai ser longa, muito longa, vai passar por muita coisa, vai ter dias que a comida vai perder o gosto, que a angústia vai atrapalhar o teu sono. E aí no final eu perguntei pra ele assim: mas no fim vale a pena? E aí ele disse: pelas pessoas e pela família, com certeza vale a pena. Ao longo de todos esses anos eu percebi que sozinho eu não ia conseguir chegar a lugar nenhum. Então eu tô aqui para pedir para você nos ajudar a realmente construir algo grande, para dar a vida que a gente sempre sonhou para nossos familiares, para nossos filhos. Então eu peço muito a colaboração e o apoio de vocês. Então, obrigado a presença de todos. E o que vocês precisarem, podem contar comigo. A gente está junto para transformar o Grupo Elisa, uma das maiores empresas dessa Serra Gaúcha. Obrigado, viu, gente? Um abraço.